Olá pessoal, para vocês que não me conhecem, eu me chamo Charlene Silva e bem-vindo e bem-vinda a mais um vídeo aqui no canal. Hoje vou estar relatando para vocês como foi a minha experiência por passar por a cirurgia de laqueadura aos 34 anos. Eu dei entrada há um mês atrás aqui no posto da minha cidade, eu moro em Alagoinhas, Bahia, e falei do meu desejo de realizar a laqueadura. Em uma semana, o Centro de Cirurgia Eletiva entrou em contato comigo, aqui na minha cidade tem isso, né? O Centro de Cirurgia Eletiva, acho que é da Bahia esse projeto. E nessa uma semana, eles já marcaram a consulta com o médico. Eu achei que era só uma consulta para eles poderem passarem os exames que eu iria realizar. Mas chegando lá, pela minha surpresa e também, graças a Deus, eu já adiantei o exame de coração, que foi o eletro, deixa eu ver aqui, e o exame de transvaginal. Cadê? E eles só me passaram para fazer depois exame, foi ECG. Aqui. Isso tudo eu fiz no dia que eu achei que era só a consulta. E a transvaginal pélvica. Deu tudo ok, graças a Deus. Aí depois eles só me passaram o exame de sangue. E eu já tinha aqui comigo, que eu já tinha feito antes de pensar em realizar a cirurgia. Deixa eu ver aqui. O outro exame, que é... e também 2 dias antes de fazer a cirurgia, eu fiz o beta. E antes eu já tinha feito aqui acho que é como não? O Papa Nicolau, né, que chama. E os exames deram tudo ok. Eu fiz minha cirurgia no dia 28/4/2026 e foi um processo, assim, bem tranquilo. Eu esperei mais de umas 8 horas, acho que foi mais ou menos mais de umas 8 horas para poder realizar o processo. Cheguei às 6, não, foi bem mais. Eu fiz a cirurgia umas 4 horas da tarde, ou foi 4h30. Eles me deram uma hacker, né, que é aquela que paralisa as pernas. E eu acho que eles me deram alguma que eu fiquei assim, meia grog, eu não lembro ao certo como foi a cirurgia. Parece que eu acho que o meu que apaguei, acho que foi um sedativo assim bem leve, que eu lembro da saída da cirurgia, que eu achei que a cirurgia foi muito, muito, muito rápida. Até então foi tudo ok, tudo maravilhoso. Eles me subiram pro quarto, demorou um tempo. As pernas começaram a voltar, depois de 2 horas começou a voltar. Aí foi quando eu fiz a minha primeira refeição, que foi o café da noite. Mas aqui o quarto que eles me botaram não tinha ar e a janela não tinha ventilação nenhuma. E eu comecei a sentir a minha pressão cair. Acredito eu que foi o abafamento, o calor. E nisso eu já tinha comido, né? Tava com muita fome, tomei o café. Aí quando foi para levantar, né? Que elas sempre botam a gente para andar e fica a perna bem esquisita. Parece que você nem sabe andar, parece que você tá aprendendo de novo. Eu comecei a sentir vontade de vomitar e suar muito, muito, e meu corpo começa a gelar. Então eu vomitei. Eu não sei se foi reação da anestesia ou se foi por causa do café, que eu acabei comendo tudo que eles mandaram, e eles falaram que não era para comer tudo que mandaram, depois que eu já tinha comido tudo que mandaram. E eu fiquei vomitando muito, passando muito mal. E eles me botaram em outro quarto, só que como não tinha mais cama, eu fiquei sentada na cadeira e eu esperei me estabilizar mais para poder voltar um pouquinho para me deitar. E eu fui tentando ficar boa para poder ir embora, porque se eu não ficasse boa, eu não poderia ir embora no mesmo dia. Só que eu sei que se eu passasse a noite naquele quarto quente, ia ser terrível. Aí eles também queriam que a gente fizesse xixi, só poderia ter aula se fizesse xixi. Eu comecei a tentar caminhar, melhorar, caminhar. E nisso que eu vomitava, eu fazia xixi sem sentir, porque eu ainda estava no efeito da anestesia. Então eu avisei a elas que eu tinha parado de vomitar só para me ir embora. Mesmo, sei lá, correndo risco, mas eu não estava mais aguentando aquele quarto. E o xixi eu estava fazendo, então me mandaram para casa. Quando eu cheguei aqui na minha casa, eu fiquei bem, graças a Deus. Parei de vomitar, fiquei na minha cama confortável, com ventilação, e foi maravilhoso a noite. No outro dia, já comprei as medicações, que foi a dipirona de 1 grama
e o cetaprofeno, que é para tomar aqui conforme eles falaram, né? Quando vocês forem fazer a sua laqueadura, eles também vão passar. E eles deram aqui todo um roteiro de orientações do que pode acontecer, do que não deve acontecer. E o retorno está para o dia 17/5, agora. Relatando os meus 3 dias, né? 3 dias da laqueadura. No primeiro dia que eu fiz a cirurgia, como eu já relatei o que aconteceu, no segundo eu já comecei a sentir uma dorzinha assim, de tarde pra noite, uma dor no meu pulmão, respirando e a dor, tipo, doía muito, assim, dificultando muito minha respiração. E tava doendo muito, eu não tava conseguindo virar de lado pra ficar deitada, só de barriga pra cima. E no terceiro dia em diante, já começou a dar um pouquinho mais de aliviada, mas tá doendo, só que é uma dor completamente suportável, né? Então, o cortezinho, vou estar mostrando aqui pra vocês, é um cortezinho bem... Eles fizeram tão bem feitinho, que tá parecendo que já cicatrizou. Mas aqui eles me deram 15 dias para tirar o ponto, então eu vou esperar os 15 dias e os 30 dias de repouso. Então, até então, minha experiência com a cirurgia foi essa. Eu gostei muito da equipe médica que fez a minha cirurgia. A única parte que poderia ter sido melhor, né, que foi a parte do quarto, mas infelizmente ainda tá faltando essa estrutura na minha cidade. Embora outros quartos tivessem ar-condicionado, não sei por que ele não tinha. Mas a minha cirurgia foi feita por corte normal. Fizeram um cortezinho, acho que deve ter uns 5 centímetros de corte aqui abaixo da barriga, mesmo no local onde se faz a cesariana. E eu tô sentindo assim, é só uma dorzinha mesmo, assim, porque é normal e tá um pouquinho roxo, que também já avisaram que era normal. Então, se vocês quiserem que eu fale mais sobre, comenta aqui embaixo. Compartilha também suas experiências e me diz aí se vocês gostam desse tipo de vídeo. Para eu estar postando aqui para vocês, eu posso estar fazendo um 15 dias depois. Vocês me dizem aí como é que vocês podem estar querendo. Se vocês gostam desse tipo de vídeo, deixa seu like, se inscreve no canal e compartilha muito para aquela amiga ou para você ou para quem for que vou fazer essa cirurgia, para encorajar. Eu tenho 3 filhos e eu senti a necessidade de parar com o anticoncepcional de vez. Então, eu decidi fazer a cirurgia por esse motivo. Eu não vejo mais necessidade de ter mais filhos e não vejo necessidade de continuar tomando anticoncepcional. Então, a minha decisão foi completamente consciente e com muita vontade de simplesmente fazer. Então, é isso. Beijos, tchau e até a próxima.